Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de exposição da Confissão de Fé da Guanabara. Semanalmente nós estamos acompanhando essa série, conhecendo mais sobre essa confissão que foi produzida aqui no Brasil, que vocês já viram a história dela e boa parte dela até agora também. Então hoje nós vamos olhar os itens 13 e 14 da confissão, que são os seguintes. O item 13, ele diz que a separação entre o homem e a mulher legitimamente unidos por casamento não se pode fazer senão por causa de adultério, como Nosso Senhor ensina. E não somente se pode fazer a separação por essa causa, mas também, bem examinada a causa perante o magistrado, a parte não culpada, se não podendo conter-se, deve casar-se, como Ambrósio diz sobre o capítulo 7 da primeira epístola aos Coríntios. O magistrado, todavia, deve nisso proceder com madureza de conselho. Então, a interpretação que os nossos irmãos martirizados naquela ocasião dão à questão do divórcio e novo casamento é justamente essa. De que você não pode se divorciar, você não pode repudiar a sua mulher, senão por conta de adultério, que é, acredito, a posição mais comum dentro da igreja e a mais acertada, inclusive. E no tocante ao novo casamento, que talvez aí haja um dissenso maior, eles compreendem, baseando-se na interpretação de Ambrósio, a 1 Coríntios 7, que não podendo conter-se, a parte inocente, ela deve casar-se. Né? Ela não só pode, como eles escrevem aqui, deve casar-se, justamente ecoando as palavras de Paulo, dizendo que o casamento ele é melhor do que a solteirice quando o indivíduo ele não consegue se conter, ele tem essa necessidade por aquilo que você só consegue fazer dentro do ambiente de matrimônio. Então, eles dizem também que para isso o magistrado, e aqui lembrando que à época o magistrado ele não era tão laico como a gente conhece hoje, ele deve fazer uma boa análise da situação para entender se a pessoa inocente, no caso da separação, ela pode conter-se ou não, e portanto se ela deve se casar ou não. Hoje, né, com institutos de direito de família tão diferentes, essa interpretação acaba não cabendo ao magistrado, a um juiz de família ou algo assim, mas ainda assim é um exame que deve ser feito, não podendo o divorciado, segundo os nossos irmãos que escreveram a confissão, se conter, não podendo o divorciado manter-se solteiro ou sozinho após a separação, ele deve então casar-se para satisfazer esse ímpeto. Que nos leva então ao item 14, que é o seguinte: Paulo, ensinando que o bispo deve ser marido de uma só mulher, não diz que não lhe seja lícito tornar a casar, mas o apóstolo condena a bigamia, a que os homens daqueles tempos eram muito afeitos. Todavia, nisso deixamos o julgamento aos mais versados nas Santas Escrituras, não se fundando a nossa fé sobre esse ponto. Começando pelo final, a gente tem que lembrar o contexto em que eles estavam. Eles estavam numa assembleia, como foi Westminster, com diversos teólogos discutindo profundamente sobre todos os pontos. Eles estavam presos e só tinham uma Bíblia para poder discutir as questões. E eles são bem sinceros em dizer que eles podem não ter conhecimento das escrituras, da teologia, suficiente para fechar essa questão de alguma forma. E que a fé ela não se fundamenta nesse ponto, que é muito importante. A gente tem que lembrar que, embora essas questões sejam importantes, a nossa fé não se baseia em questões mais periféricas do cristianismo, mas a gente sempre tem que buscar um rigor
teológico, um rigor escriturístico em todas essas questões de uma forma ou de outra. Então aqui eles explicam que quando Paulo diz que o bispo deve ser marido de uma só mulher, ele não diz que, né, usando o item anterior como contexto, caso ele torne a se casar, seja por viuvez, seja pela circunstância descrita no item 13, que então ele se torna inapto a ser um pastor, a ser um bispo. Mas ele condena a bigamia, ele condena que um homem tenha 2 ou mais mulheres ao mesmo tempo. Da mesma forma, né, isso não condena ao celibato. Paulo mesmo não era casado e, enfim, sabe-se ao longo de toda a história de muitos pastores que não foram casados. John Stott, acho que é um exemplo mais recente. Então, conforme eles expõem, essa definição de Paulo de que o bispo deve ser marido de uma só mulher não proíbe novo casamento quando legítimo, ou seja, em caso de viuvez, em caso da parte inocente de uma traição que não consegue se conter, mas que ele proíbe exclusivamente a bigamia e poligamias, quantas gamias tiverem, hoje em dia sei lá que nome se dá para isso, mas é um contexto então mais específico, não tão geral, proibindo todo tipo de novo casamento ou o que quer que seja. Essas então foram esses na verdade foram os itens explorados, expostos humildemente no dia de hoje, com as pessoas da piscina do prédio gritando aqui no fundo. Espero que vocês não tenham o desprazer de ouvi-las. E que o Senhor os abençoe, que isso sirva de alguma forma para a edificação, para o estudo e para que a igreja cresça em conhecimento da palavra. Muito obrigado e até o próximo vídeo.